Você deita na cama, decidido a descansar, mas parece que a sua mente estava só esperando esse momento para começar. O quarto tá em silêncio, a luz apagada, o corpo cansado. E mesmo assim, de repente a sua cabeça abre 10 abas ao mesmo tempo. Lembranças antigas, coisas que você esqueceu de fazer. Cenários horríveis que talvez nunca aconteceram. Conversas que já acabaram, mas continuam acontecendo dentro de você. Então começa aquela sensação desesperadora. O seu corpo quer dormir, mas a sua mente age como se ainda estivesse em perigo. Talvez você conheça essa cena bem demais. Você olha pro lado, tenta achar uma posição melhor. Fecha os olhos com mais força, tenta relaxar. Mas quanto mais tempo passa, mais acordado você parece ficar. E o pior não é só estar sem sono, é perceber que justamente na hora em que você mais precisa de paz, a sua própria cabeça parece se transformar no lugar mais barulhento do mundo. E talvez seja exatamente aqui que muita gente entende tudo errado. Porque você olha pra isso e pensa, meu problema é o sono, eu só preciso dormir melhor, eu só preciso desligar a mente. Mas talvez o seu problema não seja apenas falta de sono, talvez o seu problema seja excesso de alerta. Talvez a razão de você não conseguir descansar seja que a sua mente ainda não entendeu que a guerra acabou. Ela continua funcionando como se ainda precisasse vigiar, prever, revisar, controlar, como se relaxar fosse perigoso, como se dormir fosse baixar a guarda cedo demais. Esse é o ponto que quase ninguém percebe. À noite, sua mente não acelera porque quer te destruir. Ela acelera porque acha que ainda precisa te proteger. Ela entra em um modo de sobrevivência, justamente no momento em que você mais precisa de desligamento. E aí acontece a pior combinação possível. O corpo pede descanso, mas a cabeça entra em estado de prontidão. De dia, o mundo disputa sua atenção. Tem barulho, tarefa, conversa, tela, movimento, problema, distração. Mas à noite, tudo isso diminui. E quando o ruído do mundo abaixa, o ruído que estava dentro de você fica mais alto. A noite não cria todos esses pensamentos. Muitas vezes ela só revela o que o dia inteiro conseguiu abafar. Como se durante o dia sua mente estivesse ocupada demais para gritar. E à noite, quando tudo fica quieto, finalmente ela encontra um espaço para despejar tudo o que estava segurando. Medo, pendência, vergonha, insegurança, antecipação, arrependimento. E tudo isso cai em cima de você exatamente quando você só queria descansar. E é neste momento que começa uma das armadilhas mais cruéis desse problema. Porque em algum ponto você para de tentar dormir e começa a tentar controlar o sono. Você pensa, preciso dormir agora. Se eu não dormir, amanhã vai ser horrível. Já está tarde. Por que eu ainda não dormi? Calma, relaxa, dorme logo. Só que quanto mais você transforma o sono em missão, mais o seu cérebro entende que existe um problema sério acontecendo. E quando o cérebro entende que existe um problema, ele não desliga. Ele vigia, ele monitora, ele calcula, ele continua acordado. Então a ironia é essa. Quanto mais você tenta forçar o sono, mais acordado seu sistema fica. E talvez seja por isso que tantas noites não doem só pelo cansaço, doem pela frustração, pela impotência, pela sensação de que algo tão natural virou uma luta. Dormir, que deveria ser abrigo, vira cobrança, vira relógio, vira ansiedade, vira medo de amanhã, vira uma prova que você sente que está fracassando em fazer. Com o tempo, o problema deixa de ser só não conseguir dormir. O problema passa a ser o que sua mente aprendeu a sentir quando você deita. Porque a cama, aos poucos, pode deixar de significar descanso e começa a significar tensão, frustração, hipervigilância, cobrança, a expectativa de passar por tudo aquilo de novo. E quando isso acontece, você não está só sem sono, você está entrando toda noite em um lugar que seu cérebro aprendeu a associar com luta. Talvez seja por isso que às vezes você já se sente mal antes mesmo de deitar. Nem começou a tentar dormir e o corpo já está inquieto. A mente já está se preparando para mais uma batalha. Porque o problema não está apenas na noite em si, está na relação que a sua cabeça construiu com ela. E o preço disso vai muito além do sono. Porque quando a noite vira um campo de batalha, o dia seguinte nunca vem limpo. Você acorda cansado, mais irritado, mais sensível, mais ansioso,
mais confuso, mais vulnerável. E isso faz a próxima noite chegar com ainda mais medo. Então o que era uma noite ruim começa a virar um ciclo. Sono ruim gera mais ansiedade gera mais alerta gera mais dificuldade para dormir. E aqui entra uma verdade desconfortável. Muita gente não sofre à noite só porque pensa demais. Sofre porque começou a tratar a noite como um momento de perigo. Perigo de não dormir, perigo de não render amanhã, perigo de perder o controle, perigo de ficar sozinho com a própria mente. Então deitar deixa de ser entrega e vira vigilância. Você não está apenas sem sono. Você está em alerta. E isso muda tudo, porque quando você entende isso, você para de olhar para si mesmo como alguém quebrado, fraco ou defeituoso. Você começa a perceber que existe um sistema inteiro funcionando dentro de você. Um sistema tentando te proteger do jeito errado. Um sistema confundindo silêncio com ameaça, escuridão com exposição, descanso com perda de controle. Então, como esse ciclo começa a mudar? Não é vencendo a mente na força, não é obrigando o corpo a apagar, não é se irritando consigo mesmo por ainda estar acordado. A mudança começa quando você para de alimentar a lógica de perigo que a sua mente construiu em torno da noite. A primeira mudança é essa: nem todo pensamento que aparece na hora de dormir merece atenção imediata, nem toda preocupação que surge de madrugada é urgente, nem toda ideia precisa ser resolvida ali, porque sua mente naquele estado não está necessariamente produzindo clareza. Muitas vezes ela está apenas produzindo vigilância. A segunda mudança é parar de transformar o sono em prova. Quanto mais você se observa, se cobra e se pressiona para dormir, mais seu cérebro entende que precisa continuar acordado monitorando a situação. Dormir não é um desempenho, não é uma missão, não é algo que acontece melhor quando você se desespera para que aconteça. E a terceira mudança talvez seja a mais importante. O objetivo não é simplesmente apagar rápido. O objetivo é reensinar sua mente que a noite não é uma ameaça, que a cama não é guerra, que o silêncio não é perigo, que fechar os olhos não significa perder o controle. O descanso volta quando seu sistema reaprende que não precisa continuar em guarda o tempo inteiro. Talvez seu corpo sempre tenha sabido dormir. Talvez o que tenha se perdido no caminho tenha sido a sensação de segurança necessária para deixar isso acontecer. E isso é importante de entender, porque muda a pergunta. Em vez de perguntar por que eu não consigo dormir, talvez a pergunta real seja por que a minha mente ainda sente que precisa permanecer acordada. Porque no fundo, o problema nunca foi só o sono, foi o fato de que na hora em que você mais precisava descansar, a sua mente começou a tratar a noite como se ainda houvesse algo para vigiar. E talvez seja por isso que tanta gente sofre em silêncio quando deita. Não porque o corpo esqueceu como dormir, mas porque o estado de alerta aprendeu a chegar antes do descanso. Talvez o cansaço que você sente não venha só da falta de sono, venha também de passar tantas noites tentando sobreviver ao momento que deveria te acolher. Mas a boa notícia é que o descanso não começa quando você vence a sua mente. Ele começa quando a sua mente para de tratar a noite como um perigo. Quando ela entende, pouco a pouco, que nem todo silêncio esconde uma ameaça, que nem toda escuridão precisa ser monitorada, que nem toda preocupação precisa ser obedecida. E descansar não é baixar a guarda cedo demais, é finalmente perceber que você já pode baixar. Se esse vídeo conseguiu explicar uma sensação que você vive, mas nunca soube colocar em palavras, deixa o like e se inscreve no canal, porque esse canal existe justamente para isso, para mostrar os mecanismos invisíveis da mente que afetam a sua vida sem você perceber. E se você percebeu que o seu problema não é só o sono, mas essa mente que não consegue sair do estado de alerta, então o próximo vídeo que você precisa ver é sobre overthinking, porque ele mostra por que sua cabeça continua tentando prever, revisar e controlar tudo, até na hora que você só queria descansar.